Você já ouviu falar que a irradiação pode ser um método de conservação de alimentos? Antes de tudo, é preciso entender que a irradiação pode ser definida como a exposição de uma matéria a diversas frequências de radiação. A técnica consiste na exposição dos alimentos a uma fonte controlada de radiação ionizante durante um determinado período de tempo. E ao longo deste processo, a energia é transferida de uma fonte, como o cobalto-60, até atingir o produto a ser tratado. Embora seja ainda pouco conhecido pelo público em geral, o processo de irradiação é utilizado em escala comercial em todo o mundo, a fim de garantir a segurança microbiológica, reduzir desperdícios e manter a qualidade dos alimentos. E por falar nisso, dependendo da dose, a radiação é uma das poucas tecnologias de conservação que pode fazer isso tudo, sem afetar os atributos sensoriais ou nutricionais de um alimento. E o processo é bem tranquilo, porque não aumenta a temperatura dos alimentos, os quais podem já estar até embalados, e nem deixa nocivos químicos. Muitos ganhos, não é mesmo? Agora você pode estar se perguntando de como os alimentos podem ser conservados por essa tecnologia, mas é bem simples. A radiação pode reduzir a velocidade de amadurecimento de frutos, inibe a brotação em bulbos e tubérculos, controla micro-organismos patogênicos e ainda previne a disseminação de pragas. Vale ressaltar que, para os vegetais, a tolerância à radiação varia entre as espécies e suas variedades, e é influenciada pela maturação no momento do tratamento. Então é necessário estabelecer as características certinhas do produto neste momento, como o estágio de maturação, as condições de pré e pós-tratamento e logística, por exemplo, a fim de o resultado do processamento seja o melhor possível. Por falar nisso, os alimentos podem ser irradiados por 3 tipos de radiação ionizante, sendo elas o feixe de elétrons, raio-x e raios gama, mas a maioria desses produtos são tratados por irradiação gama em instalações multipropósitos, aqueles que esterilizam equipamentos médicos e produtos farmacêuticos, por exemplo. E como a quantidade de alimento irradiado está aumentando consideravelmente nos últimos anos, principalmente na Ásia e nas Américas, espera-se que a quantidade de instalações comerciais em irradiação de alimentos também aumente. Quanto às legislações, no Brasil, foi implementado em 2001 um regulamento técnico para irradiação de alimentos, com o fim de determinar os requisitos gerais para o uso da irradiação com vistas à qualidade sanitária do produto. Segundo esse documento, essa técnica não deve ser utilizada em substituição às boas práticas de fabricação ou agrícolas e determina que a dose mínima absorvida deve ser suficiente para alcançar a finalidade pretendida, e a dose máxima absorvida deve ser menor àquela que comprometeria as propriedades funcionais ou os atributos sensoriais do alimento. Ainda de acordo com esse regulamento técnico, na rotulagem de alimentos irradiados deve constar no painel principal a frase "alimento tratado por processo de irradiação". Já na União Europeia, os alimentos irradiados e todos os ingredientes listados que forem irradiados devem ser identificados com as palavras "irradiado" ou "tratado com irradiação ionizante". Nos Estados Unidos, por exemplo, os rótulos de alimentos irradiados devem conter os símbolos de radiação, a radura, e a frase "tratado com irradiação" ou "tratado por irradiação". Apesar de ser uma tecnologia segura e de aplicação crescente, a barreira social continua sendo uma preocupação no comércio de alimentos irradiados. Então, para superarmos esse entrave, é necessário que haja um maior entendimento por parte da comunidade governamental e empresarial sobre o potencial da irradiação, para que ocorra o investimento necessário e ainda desenvolver estratégias capazes de informar sobre as vantagens da técnica para os consumidores mais receosos, e assim que estes comecem a considerar a irradiação como uma tecnologia viável de conservação de seus alimentos.